Olá pessoas, meu nome é Dante e hoje eu vou estar falando sobre um escritor que eu gosto muito, um autor que eu gosto muito, que é o Fyodor, na verdade eu não gosto de falar Fyodor é estranho, mas é Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. A gente geralmente chama de Dostoiévski ou Fyodor Dostoiévski, a gente não utiliza o nome do meio porque é complicado. Mikhailovich. Eu não sei porque ele é russo, eu não sei como é que você pronuncia Mikhailovich em russo. Eu não sei se você puxa o CH, eu não sei como é que faz. Mas ele é um escritor muito interessante. Ele nasceu mais ou menos nessa época aí da União Soviética e ele foi uma pessoa muito conturbada que passou por muitos problemas na vida dele. E ele tem um background bem interessante e as histórias dele são igualmente interessantes. É um cara muito genial. Não são histórias felizes, não é nenhum tipo de conto de fada com um final feliz. Algumas histórias têm final feliz, mas são geralmente dentro de desgraças imensas. Final feliz no meio de uma desgraça é uma coisa meio ambígua, mas Crime e Castigo é um bom exemplo. O fim do livro é impressionante e ele é bem desgracento, mas ao mesmo tempo feliz, o que é interessante. E eu vou estar falando um pouco sobre algumas coisas que eu gosto dele, algumas coisas da bibliografia dele, a história dele, alguns dos livros dele que eu li. E vai ser um vídeo bem chato. Eu recebi a recomendação de Jordan Peterson, que é um psicólogo muito popular. Eu já fiz 1001 vídeos falando sobre coisas que aconteceram com ele, coisas tipo que ele me influenciou. Foi um cara que me influenciou muito a ser uma pessoa menos vagabunda. The proper way to fix the world isn't to fix the world. There's no reason to assume that you're even up to such a task, but you can fix yourself. You'll do no one any harm by doing so. And in that manner, at least, you will make the world a better place. Se assim se pode dizer, é verdade, ele me influenciou muito a ser uma pessoa mais cativante, que busca mais o que quer na vida, e eu posso dizer que o meu quarto está bem mais organizado por causa dele. É uma piada interna, tá? Vocês não vão pegar de primeira, mas se vocês pesquisarem a respeito dele, vocês vão entender. Mas entrando logo no assunto, Fyodor Dostoiévski, ele era filho de médico, se não me engano. Ele era filho de alguém importante e ele teve muito contato com morte desde criança e por causa de muitas coisas que aconteceram na vida dele, pra quem não sabe, ele começou como engenheiro, entrou numa carreira militar, mas decidiu abandonar essa carreira militar para seguir uma vida como autor de livros junto com um monte de outros autores que eram revolucionários na época também. Ele sofria de epilepsia. Esse cara tinha epilepsia. E é engraçado porque todas as epilepsias que as pessoas têm, elas geralmente têm meio que um gatilho, meio que uma coisa antes que tá avisando: opa, você vai ter um ataque epiléptico, você vai ter alguma coisa vai acontecer com você, você vai passar mal e vai cair no chão e vai, ter todas essas convulsões estranhas. Todas as pessoas têm meio que alguma coisa que acontece antes. Algumas pessoas sentem como se o corpo deles começasse a entrar em chamas. Algumas pessoas sentem como se tudo começasse a escurecer. E Dostoiévski, ele começava a sentir como se ele fosse descobrir toda a resposta das questões que tem pro universo. Todas as respostas que as pessoas geralmente têm que não conseguem resolver, sabe? Ele realmente começava a achar que iria conseguir descobrir a resposta para todas as perguntas do universo. E quando ele estava chegando perto de descobrir a resposta para tudo, ele começava a ter uma convulsão. Ele começava a ter um ataque epiléptico. Então, é uma coisa muito estranha, é uma coisa muito legal. E ele disse que meio que criou um vício por isso. Ele disse que meio que começou a gostar muito disso porque era uma força muito estranha que acabava motivando ele a escrever também. E eu acho que grande parte pela qual ele era um cara tão genial era por causa dessa epilepsia. Geralmente são maus que acontecem na vida das pessoas que os motivam a serem pessoas de sucesso. Geralmente tem que acontecer muita desgraça na vida das pessoas para elas correrem atrás de alguma coisa. E eu acredito que isso principalmente se aplica muito para autores de livros. Eu acho que
Quanto mais desgraçado a vida do criador, do autor do livro, mais rico e propenso a ser cheio de informação e ser um livro bom, o livro tem tendência a ser. O que faz um livro de Dostoiévski ser tão natural, ser tão rico e interessante, é talvez a leitura que ele tem nas pessoas. Todos os livros, os personagens, eles vão estar cheios de antagonistas. Eles vão ser sempre homens, os protagonistas vão ser sempre homens brilhantes, homens muito inteligentes, mas sempre vão ter algum tipo de desgraça na vida deles. Em esse livro que eu tô segurando, que é O Jogador, o protagonista vai começar a desenvolver um vício imenso por apostas. E o livro descreve ele perfeitamente a mente de uma pessoa ao redor de um vício sobre apostas. Que do nada ele começa a querer calcular todas as suas probabilidades e tudo que pode acontecer nas próximas jogadas. Ele começa a ficar obsessivo a respeito disso, mas ao mesmo tempo, quando ele vai apostar, ele simplesmente se esquece de tudo e começa a apostar que nem um doido. E por causa desse negócio de aleatoriedade dele ganhar um pouco, ele se motiva tanto, ele vai se desgraçando. E ele é um cara inteligente, o protagonista é um cara inteligente, mas ele não consegue se livrar desse vício que ele tem. Em Crime e Castigo, o protagonista comete um assassinato muito hediondo. Ele faz um assassinato de uma penhorista, que é uma mulher bem desgraçada, que já tá bem velha, e ele assassina essa mulher para poder pagar as contas da faculdade dele, mas ele não consegue, como qualquer uma pessoa normal que comete um assassinato, não consegue viver com peso na consciência, e ele tem essas conversas com juízes, ele tá sempre tentando escapar da mentira, mas a mentira tá sempre fazendo um peso tão grande, um fardo tão imenso no coração dele, que ele simplesmente sente uma vontade imensa sempre de se entregar. E enquanto tá tudo isso acontecendo que eu tô falando pra vocês, existe uma leitura muito rica na consciência da pessoa. Tu realmente sente cada um pensamento que a pessoa tem, cada uma atitude compulsiva que a pessoa tem e por que ela tem aquela atitude compulsiva. Então é uma leitura muito boa para quem que quer ser psicólogo, porque você consegue entender muito bem o que está se passando na mente da pessoa quando ela está fazendo tais atos, quando ela está apostando ou quando ela está matando aquela pessoa, a qual ponto que a pessoa deve chegar para conseguir matar uma pessoa. Então isso abre muito a sua mente sobre o que pode acontecer e quando isso pode acontecer. E então isso é principalmente muito importante para psicólogos, pessoas que querem ser psicólogos, e é por isso que eu acho que esses livros e esse autor foi recomendado pra mim por causa de um psicólogo. E é uma leitura que às vezes pode ser cansativa. Eu acho que toda leitura pra mim é cansativa no começo. Eu peguei esse livro, li as primeiras 70 a 150 páginas em questão de uma semana. E daí pra ler as outras 100 páginas, quando eu realmente peguei e fiquei engatilhado no livro, eu li em menos de um dia, o resto do livro, que era mais ou menos a metade. Porque são geralmente livros que demoram para construir a antecipação, que demoram para construir uma história que te cativa a ler cada vez mais. Eu acho que todo livro me deixa assim, eu começo lerdo pra caramba e do nada, opa, o livro ficou interessante, melhor gastar a noite inteira lendo ele. Eu acho que quase todo mundo tem esse tipo de coisa com livros. Fyodor Dostoiévski é um autor que eu tenho muita apreciação por. Eu acho que eu já li de 4 a 5 livros dele. Eu realmente recomendo muito se você quer ser um psicólogo ou se você quer realmente simplesmente entender mais como que as pessoas se comportam e por que elas se comportam daquela forma. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo pra vocês. Opa, não caia daqui. Você é da biblioteca e não meu, então por favor, não se estrague. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoas. Espero que vocês tenham gostado dele, espero que ele tenha sido informativo e até mais.